Por que nós atraímos aquilo que nós não buscamos? Olá, meu nome é Bruno Henrique, eu sou terapeuta holístico e esse é o Dinâmicas do Ser. Por que será que tantas vezes a gente se esforça tanto para conquistar alguma coisa ou para conseguir uma situação diferente na nossa vida e não consegue? Ou às vezes, né, por que será que a gente tenta tanto fugir de determinadas situações e parece que aquilo está perseguindo a gente? Isso pode acontecer em vários ângulos, né, da nossa vida, seja às vezes, por exemplo, relacionamentos, né? Às vezes a gente fala, eu não quero mais me envolver com determinado tipo de pessoa, mas acaba que eu acabo atraindo de novo aquela pessoa. Ou quando acontece alguma situação que às vezes a gente acredita que não tem nada a ver conosco, e principalmente quando isso nos traz algum tipo de sofrimento, né? Algum tipo de angústia, algum tipo de desgaste, ou até coisas piores, a gente começa a pensar por que que isso aconteceu, né, comigo, né? Por que que isso aconteceu na minha vida? E às vezes a gente não consegue entender porque na nossa cabeça, né, ou mesmo às vezes até no nosso coração, de repente a gente acredita, né, ou pensa que não, né, não há motivo, né, porque a gente não estava em nenhum momento querendo ou pensando. E muitas vezes isso é verdade, sim, mas a gente precisa de fato entender bem mais a fundo essas questões entre aquilo que a gente busca e entre aquilo que a gente atrai, né? Então esse vídeo, ele na verdade vai dar uma origem a uma série, né? Porque o assunto ele é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Eu tô, né, iniciei aqui com esse vídeo, né, em resposta até a um comentário que teve no último vídeo que a gente fez, que chama, né, Por que você deseja o que deseja? Que já começou, né? Ele começa a mexer um pouco com os nossos conceitos, né? Com a nossa cabeça. E lá nos comentários, né? Teve um comentário, mas por que então que a gente atrai, né? Aquilo que a gente não está buscando, né? E foi super intrigante, né? E eu creio que isso é uma pergunta de várias pessoas, né? E a gente vai tentar aqui começar a clarear um pouquinho, né? Mais sobre esse assunto, né? É, quem não viu, né, lá o vídeo, né, vale a pena conferir lá para depois fazer o gancho aqui com essa sequência, tá bom? Então a primeira coisa que a gente precisa compreender que o meio, aquilo que chega pra gente, aquilo que vem da vida, né, pra gente, né, nem sempre tem uma relação direta com as nossas buscas. O que eu quero dizer com isso? De alguma maneira, a vida, né, se a gente for pensar de uma visão sistêmica, a vida, o grande sistema, ele de alguma forma é vivo por si só. Então ele também tem uma finalidade, né, se a gente for pensar assim até certo ponto, de conduzir todo o sistema a uma harmonia geral que inclui tudo, né, inclui a todos nós, inclui você, inclui o outro, né, inclui o coletivo ao mesmo tempo. E esse às vezes é o maior dos desafios. Então, uma primeira coisa que a gente tem que começar a de repente desmistificar até tirar algumas construções que acabam mais limitando a gente do que expandindo, né, a nossa capacidade de entendimento, de achar que quando a gente pensa na questão do próprio acaso, você, nem tudo é por acaso, né, e ok, né, porque a gente não está necessariamente num campo onde tenha tanta aleatoriedade assim, mas existe um nível, né, subatômico aí que diz um pouco sobre o caos e sobre bastante aleatoriedade, né? Então são coisas que hoje a gente tem mais, vamos dizer assim, mais conteúdos, né, mais disponibilidades de informações e inclusive de comprovações, mesmo que a gente não entenda exatamente o que elas querem dizer, mas a gente tem um material muito mais disponível para, inclusive, desconstruir bastantes ideias, né, bastante conceitos que a gente tinha por trás aí dessas relações todas.
Então, primeiro, quando a gente pensa, né, por que que uma coisa acontece comigo, né? Por que que aconteceu comigo, né? A gente tem que pensar primeiro também, né? Isso já foi dito aí até tem livros, tem autores que dizem sobre isso, né? Que é a grande questão de por que não também, né? Por que não pode acontecer com você? Ou seja, por que que só pode acontecer com o outro, né? Ou o que que você, né? O que que nós temos tão de especial assim, a ponto de que alguma coisa não pode, né? Ou não cabe acontecer com a gente. Então, existem também situações onde a vida ela trabalha de alguma forma para que a gente aumente o nosso nível de consciência em relação ao todo. E aumentar esse nível de consciência em relação ao todo significa também ampliar a nossa capacidade de vermos além de nós mesmos, né? Então, às vezes, nós estamos tão focados, né, só na nossa própria necessidade que quando a vida diz não para a gente, na realidade a gente só está defrontando, na verdade, nem é que a vida está dizendo não, a gente está, na verdade, batendo num limite natural que já existe. E é um limite que ele diz o que? Você, né, existe, mas o outro também existe, como o sistema também existe. Então, até onde vai, muitas vezes, a minha pretensão de que alguma coisa dê certo para mim, né? Então, peraí, até onde isso está envolvido com outras pessoas? Então, por exemplo, num relacionamento, né? Eu apaixonei por essa pessoa. Então, quando a gente vai pensar por que eu apaixonei, né, por essa pessoa, são muitas questões mais profundas. Primeiro, porque a gente viu lá no outro vídeo, né? A gente pode decidir o que fazer com os nossos desejos, mas a gente não somos nós necessariamente que escolhemos aquilo que desejamos. Porém, existe uma outra situação também que apesar de todos nós, né, termos um desejo também de inclusão em tudo, né, a necessidade de pertencer ao coletivo, de pertencer, né, ao sistema, pertencer à vida, né, todos nós buscamos também fugir da dor, né, e buscar também onde está o nosso prazer. Quando a gente fala, né, que a gente não escolhe aquilo que, né, aquilo que a gente quer, né, aquilo que a gente deseja, é porque a gente sabe que de algum ponto, né, em algum processo, nem tudo a educação, digamos assim, ou aquilo que a gente recebe do meio, resolve, né? Porque pessoas que são educadas da mesma forma, né, ou participam de uma mesma cultura ou de um mesmo contexto, vão ter gostos diferentes, vão ter necessidades diferentes, vão desenvolver maneiras diferentes de lidar com aquele mesmo conteúdo. Então, nem tudo é tão escolhido assim ou tão assimilado assim. Existem questões internas também que estão relacionadas a isso que diz respeito à essência de cada um. Agora, o porquê que cada um tem determinada essência ou determinado gosto, aí assim é muito mais profundo. Porém, quando a gente vai lidar com as questões do que a gente atrai, muitas vezes a atração ela é um processo simplesmente natural. Natural no sentido de que a gente atrai exatamente aquilo que a gente deseja ou precisa e não necessariamente aquilo que a gente busca. A busca, ela está muito mais relacionada ao nosso campo, digamos assim, mental, ou seja, aquilo que de alguma maneira nos nossos pensamentos ou na nossa história a gente acredita que está realmente correndo atrás daquilo. Mas não necessariamente é aquilo que a gente de fato está desejando. Um exemplo muito simples disso, né? Por exemplo, às vezes a gente busca e batalha, coloca todo o nosso esforço, a nossa busca consciente, né, digamos assim, ter determinada carreira ou chegar a um determinado lugar, porque a gente quer dar muito orgulho, por exemplo, para os nossos pais. Né? Isso é uma coisa que é comum, que acontece bastante. E muitas vezes são até incentivadas pelos próprios pais, porque tem muitas vezes, muitos pais, eles não têm, eles tiveram filhos para eles, e não exatamente para que houvessem outros indivíduos, né, para além deles. Então é muito comum que esses filhos já tenham sofrido uma dor, né, no início, né, muito grande. Muitas vezes essa dor ela já começa no próprio útero, inclusive, que
né, é uma sensação muitas vezes o quê? Né, de uma rejeição, ou mesmo de que você não é querido, né, ou você não é amado se não for da forma como, né, os pais querem. Então, só que muitas vezes é uma dor que foi calada, e é uma dor que trouxe uma situação bastante profunda, né, inclusive até de raiva, né, de por que você não ama o que eu sou, né, e só ama o que você quer, né? Muitas vezes a própria criança ela não tem condição mental, né, de elaborar isso, então aquela questão fica lá, mas fica muito retida. E aí, como muitas vezes a imagem dos pais ela é muito sagrada, né, tanto culturalmente como o próprio peso que ela tem dentro do sistema familiar, apesar, né, afinal de contas, né, nós somos um ser totalmente dependente no início, né, da nossa vida de quem cuida de nós ou de quem está fazendo esse papel, né, dos pais. Então, naturalmente, existe uma necessidade muitas vezes maior para sobreviver a essa dor, querer agradar o que se representaria o mais forte, ou aquilo que, dentro de um mínimo, me daria um retorno de, de sensação de pertencimento, né, ou de amor, uma migalha de amor, né, por aquilo que eu vou fazer para agradá-los. Então eu posso passar uma vida inteira, por exemplo, esforçando, né, para chegar ao patamar que são bons aos olhos dos meus pais, mas internamente eu tenho um desejo secreto, e o meu desejo é que meus pais realmente me amem pelo que eu sou e não pelo que eu posso fazer por eles ou por ter feito alguma coisa por eles. E aí, o que é que o meu desejo vai de fato fazer, né? Vai de fato atrair? Muitas vezes o meu desejo ele vai além daquilo que eu estou tentando fazer racionalmente e eu atraio muitas vezes situações onde eu vou falir de alguma forma no plano, né? No bom plano que os meus pais tinham ou no bom plano que eu também assimilei vindo deles, né, para poder conseguir então aquele amor. Mas existe uma raiva, né, existe uma mágoa muito mais profunda que fala muito mais alto dentro daquele desejo, né, de receber um amor honesto e sincero. Então muitas vezes quando vem uma situação e aparentemente é uma grande decepção, e uma grande dor, inclusive, porque às vezes a gente, né, acaba revivenciando uma questão mais forte, mais profunda, mais antiga, né, quando às vezes numa determinada altura da vida a gente está tipo para realmente estabelecer alguma coisa e dá tudo errado, né? É porque a gente às vezes entende ali que peraí, o que realmente eu estou fazendo? Então algo maior dentro de nós, ou seja, a necessidade de ser amado de fato, ela é muito mais forte do que aquilo que racionalmente a gente busca. Isso pode entrar em vários ângulos da nossa vida, em várias áreas da nossa vida. Isso vai para o relacionamento, isso vai para o sentido próprio, isso vai para várias questões e a gente vai fazer uma série de vídeos aqui para poder ir pegando passo por passo, né? Mas a primeira coisa que vale a pena a gente então entender isso, por que a gente atrai aquilo que a gente não busca, é porque o que a gente busca de fato muitas vezes não é o mesmo que a gente deseja, né? Às vezes precisa muita coragem, inclusive, para a gente entender o que está por trás dos nossos reais desejos, né? Então, quando eu atraio uma situação que aparentemente eu não queria, vale muito a pena muitas vezes compreender num contexto um pouco mais amplo, o que de fato aquela situação veio trazer para mim. Então, quando a gente perde alguma coisa e sofre com aquilo, será que no fundo a gente também não queria perder ou não precisava perder? O que a gente não estava vivendo dentro da nossa realidade de essência, que tudo aquilo que a gente estava fugindo ou tentando manter a grandes custos, a gente estava deixando, né, de fazer. Então, às vezes, a vida dá um empurrãozinho naquilo que a gente não está tendo coragem de assumir, né? Aquilo que a gente não tem coragem, às vezes, de, de dizer, inclusive, né? Ou de bancar na nossa própria vida. Então, a gente acaba inconscientemente, muitas vezes,
acionando determinados mecanismos, né, de atração de situações que vão, de alguma forma, resolver para mim aquilo que às vezes eu não tenho tanta coragem assim. Então, às vezes, por exemplo, eu estou no auge da minha carreira e adoeço, eu estou no auge de um processo e sofro um acidente, eu estou no auge de alguma situação e exatamente naquele dia me falta o que eu mais precisava. Então, o que, que realmente está por trás ali, né? Então, com certeza não é simplesmente um fatalismo, né? Existe uma conexão, sim, um sentido, um significado maior, sim, atrás de tudo isso, né? O que é importante lembrar é que o significado, né, que está ali por trás de tudo isso não necessariamente também é o que num primeiro momento a gente admita ou queira pensar, porque às vezes quando coisas acontecem porque naturalmente acontecem, né? O significado às vezes que pode estar ali também pode ser simplesmente a gente entender que a gente não tem o controle de tudo, de fato, né? Isso também é uma necessidade, né? Então não, às vezes não é uma questão, né? Porque às vezes a gente está tão voltado, né, para uma necessidade de autoafirmação, né? Aquela coisa que a gente costuma dizer que é a coisa de ego inflamado demais. E aí acontece coisas que a gente começa até a imaginar que são perseguições às vezes até do além, né? Ou seja, lá do que for de forças, de inveja, né? De coisas ao nosso redor. Mas no fundo a gente muitas vezes só não está aceitando que nós somos, né, tão comuns, digamos assim, né, como qualquer outro, ou seja, não existe uma relação de importância maior ou menor de quem quer que seja para o que quer que seja, independente da situação ou da circunstância que a gente se encontra. E às vezes o objetivo por trás daquilo que está acontecendo, que a gente não está entendendo, muitas vezes é só mesmo de para poder aparar um pouquinho, às vezes, de uma coisa que está subindo demais, né? Então, não é nada tão transcendental, mas é um fato, significa aquilo que realmente é. Ou seja, aconteceu com você por quê? E por que não? Né? Por que não poderia acontecer com você? Ou seja, o outro merece, né, mais ou merece menos, né? Então, às vezes, a questão é essa. Porém, inúmeras outras têm outros inúmeros significados. O que vale lembrar é que o objetivo principal da vida é a própria vida, é a própria experiência em si. E então, seja o que for, seja como for, qualquer situação, a vida está trabalhando pelo nosso melhor, né? Então a gente precisa se unir dentro desse aprendizado para que a gente então compreenda e saia desses processos que aparentemente são kármicos, né? Aquela coisa que parece que fica sempre voltando no mesmo lugar e a gente nunca consegue. Então, antes de desistir, antes de achar que você tem um problema maior do que realmente ele é, antes de você achar que você não é válido, né, até para a vida, ou para o prazer, ou para o sucesso, ou para a alegria, seja o que for, dê uma chance de entender o que que você realmente deseja ou está buscando por trás das situações que te ocorrem. Às vezes você não está dando atenção para o principal, que é você mesmo. Então a gente às vezes está desesperadamente procurando valor fora por falta de um valor que a gente não se dá. Então a vida de fato não vai mandar nada para a gente afirmar que o valor está fora, porque o que ela quer que a gente realmente entenda de uma forma ou de outra é que não depende de nada, né? Até porque quando a gente vai pensar em situações mais profundas e mais complexas, né? Inclusive entre, né, o que vem a ser o amor de fato, né? E existe grandes debates entre o amor e o prazer, né? O amor ou o sexo, por exemplo, né? A gente vai acabar se relacionando com situações ainda mais desconcertantes até, porque no fundo, o amor vai ter muito mais a ver da nossa relação com o que nos falta, ou melhor ainda, com a nossa relação do que nós achamos que nos falta. Porque se nós estamos num sistema, e o sistema é um todo, e ele contém tudo,
Na verdade, a sensação de falta ela é uma ilusão. Mas por que que a gente sente essa falta, né? Então são outros pensamentos. Mas e o prazer, por outro lado, tem muito mais a ver com aquilo que nós temos para descarregar, ou seja, com aquilo que a gente tem daquilo que foi processado, daquilo que é saboroso, daquilo que tem a ver com as nossas preferências, tem a ver com o porquê você deseja o que deseja de uma forma muito mais livre, muito mais espontânea, né? E às vezes a gente, inclusive, penaliza muitas vezes os nossos desejos, né? Equivocadamente ou precipitadamente, em nome de um amor que a gente começa a colocar aí, por a gente às vezes achar que não tem como atingi-lo, a gente então começa a aceitar ideias às vezes equivocadas de sacrifício, de privação, de renúncias que muitas vezes não significam nada. No fundo, podem ser só mecanismos que a gente pode estar fazendo para fugir de algo que a gente imagina que não tenha competência, para conseguir. E por não ter, então, às vezes a gente prefere, às vezes, aceitar uma vida bem mais ou menos, justificando um monte de coisa na nossa cabeça, mas do fundo no fundo, deixando de viver. Isso que é o pior. E isso é o que eu não desejo que você faça ou que você viva desse jeito. Então, se você está gostando aqui dos conteúdos, deixa lá nos comentários, deixa as suas dúvidas. Isso é muito legal, esse feedback, que vai aparecendo, até mesmo para eu entender quais são realmente as dúvidas, diga do que você não entende, diga do que você não concorda, isso é muito importante, a minha intenção aqui não é atrair, digamos, concordâncias, eu gosto do que realmente atiça o questionar, o pensar, e o igual muitas vezes não faz isso, o igual já está lá. O oposto ele tem uma importância incrível na nossa vida. Então, se você não está inscrito, se inscreva no canal, deixe lá seu like. Isso ajuda a gente a crescer, isso ajuda a gente a trazer mais informações aqui para vocês. E não perca aí os próximos conteúdos.